Hoje vamos falar tanto de um autor quanto um livro que divide bastante opinião. A maioria das reviews que eu vi sobre esse livro, ou é gente que ama muito, ou é gente que odeia. Oi, eu sou a Madi Aleatória e hoje eu vou fazer o review de Imagens Estranhas do Uketsu. O Uketsu é um autor japonês que tem chamado bastante atenção do pessoal do mundinho da literatura aqui do Brasil desde 2005 para cá, porque houve aí 3 livros dele que chamaram bastante atenção aí pra galera que curte suspense, terror, que é o Casas Estranha, 1 e 2, e o Imagens Estranhas, que foi o último que veio pro Brasil. O Casas Estranhas, eu vi que também divide muita opinião. Tem gente que adora e tem gente que odeia. E o Imagens Estranhas tá rolando essa mesma questão aí. O Uketsu, gente, ele é um youtuber. Ele é, além de escritor, ele é um youtuber bem misterioso, porque ele cria uns vídeos no YouTube, assim, bem diferentão, bem misterioso, ele não mostra o rosto. A voz que narra os vídeos dele é uma voz feminina, então, às vezes você fica tipo, é uma mona? É um cara? Né? É bem misterioso já a criação de conteúdo dele na internet. Tem um canal dele aqui no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição caso você queira ver os vídeos dele. Então ele já era alguém que chamava atenção e que era misterioso e se tornou aí um escritor. E os livros dele vieram para o Brasil e tem aí dividido bastante opinião. E eu vou falar hoje, né, do Imagens Estranhas, que foi um livro que eu li super rápido, eu me impressionei. Assim, eu não sou uma leitora que lê livros rápido, tá? Eu leio livros bem devagar, porque eu prefiro aproveitar a leitura aos poucos. Às vezes, quando o livro é muito denso, muito pesado, eu paro um tempo, depois volto a ler. Eu tenho uma rotina de leitura um pouco mais leve, digamos assim, um pouco mais tranquila e um pouco mais devagar, porque esse é o meu jeito de aproveitar a leitura. Cada leitor vai ter o seu estilo de aproveitar a leitura e o hábito de leitura. E esse livro eu li em 4, 5 dias, o que é bem rápido pra mim, tá? Principalmente livro mesmo. É bem rápido pra mim. E, assim, eu entendo algumas críticas, né, que as pessoas têm esse livro, mas eu vou dar um resuminho dele pra vocês. Ele é um livro que ele vai passar em vários pontos de vista sobre imagens estranhas que esconde ali enigmas. E às vezes essas pessoas estão aí procurando desvendar um crime. Então, tem situações de que essas pessoas estão tentando desvendar o comportamento de alguma pessoa específica e outras situações em que essas pessoas estão tentando desvendar um crime e no final todos os personagens se conectam numa única história envolvendo a história de uma família, principalmente ali de uma mãe com seus filhos. Esse é o resumo. Esse é o resumo de como as histórias vão se conectando. E assim, uma das coisas que as pessoas não gostam tanto é que, assim, às vezes as pessoas que estão tentando desvendar as imagens e os desenhos são desenhos, na verdade, né? As pessoas que estão tentando desvendar os desenhos tiram umas conclusões do olho do Toba. Isso acontece, assim, rola um deus ex machina de, tipo, as pessoas desvendarem um mistério tirando umas conclusões do olho do Toba, e isso provavelmente irritou algumas pessoas que leram Imagens Estranhas. Mas ainda assim, eu acho que a história, ela se amarra e se conecta muito bem, e ela consegue construir uma curiosidade e um terror ali em volta desses desenhos. Pra quem gosta de desenho e de arte, é um livro que também vai chamar muita atenção. Você fica ali preso, observando os desenhos para tentar desvendar junto com os personagens, então rola toda aquela curiosidade, e essa tensão que é construída é bastante bacana, tá? E que faz eu ignorar as deduções e conclusões do olho do Toba que alguns personagens têm. Tá? Mas ainda assim é um livro interessante por conta disso. Também vejo assim pessoas reclamando da escrita simples do autor. Para mim isso não é um problema. Ele tem uma escrita mais direta,
É mais direto ao ponto, mas eu acho que ele consegue construir mistério, construir tensão, criar um plot twist, então eu não acho a escrita dele tão simples assim e tão ruim assim. Uma pessoa que consegue construir mistério, tensão, construir um bom plot twist e ainda amarrar muito bem a história, eu acho que ele escreve muito bem. E a história que ele cria aqui, ela é envolvente. Ela te prende do início ao fim. Ela desperta a tua curiosidade do início ao fim. Você fica tentando resolver os desenhos junto com os personagens. Então, é uma história bem escrita, que te empreende, que te envolve. Então, não acho que ele escreve mal. E assim, gente, você não precisa ter a escrita mais rebuscada da face da terra para escrever um livro bom. Eu não entendo as pessoas, a escrita é simples. Mas você precisa escrever extremamente culto, erudito, extremamente firulado para ser um bom escritor? Não acho, né? Não acho. Enfim. Outro ponto negativo do livro que eu esqueci de mencionar, que na verdade é da edição do livro feito pela editora Suma, que foi o que eu li, é que tem um desenho específico que as cores são importantes para desvendar ali o mistério. Embora a cor do desenho seja mencionado, na hora que é mostrado o desenho pra gente, não mostra a cor, o desenho tá em preto e branco. Eu acho isso um erro da edição. Se a cor é relevante pra gente desvendar certo mistério, o mínimo é que a gente consiga ver essa cor na edição do livro. Então, só faltou isso. É num desenho específico. Eu tô mostrando aí na edição pra vocês. Ele tá todo em preto e branco e é pra ele ter cores. E a cor é relevante pra desvendar o mistério. Os personagens, eles são bastante interessantes. E o livro tem um ótimo plot twist. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que sou aquela pessoa que assiste série, filme e lê livro de mistério e eu desvendo o mistério muito rápido. Tipo, quem é o assassino? Eu descubro o assassino em 2 episódios. E não é porque eu me acho, não. É porque eu realmente gosto muito e assisto muito, que eu já peguei alguns clichês, que eu já consigo perceber algumas nuances, assim, de cara. E esse livro aqui, eu não consegui descobrir o plot twist. Então, só por eu não ter conseguido descobrir o plot twist, isso já me deixou bastante impressionada, porque eu tinha certeza que o FDP da história, que o vilão da história era um, enquanto na verdade era outro. Então, isso já me despertou. Porque aqui, existe um assassino que assassinou várias pessoas em série. E através dos desenhos, você vai descobrir quem é o assassino. Ele é o tipo de livro que você descobre quem é o assassino. E no final, eu achei que o assassino era um e o assassino era completamente outro. E isso é muito legal, porque o livro te faz... te guia pra você achar que o assassino é uma pessoa que não tem nada a ver com quem realmente é o assassino. Então, o livro te engana e te engana facilmente. Então, isso só por eu ter caído, né, na enganação do livro e não ter descoberto o plot twist antes, já me deixou bastante impressionada. Então, eu não acho que é um livro ruim, horrível ou mal construído, mal escrito, muito pelo contrário. Rola, sim, umas deduções e umas descobertas do olho do Toba, mas tirando isso, ele é um ótimo livro e os personagens são bem interessantes, principalmente as personagens femininas. As personagens femininas são muito cativantes, você se interessa muito por elas. E os desenhos também faz com que você se interesse bastante pela história, né? Quem gosta de arte, quem gosta de desenho, vai gostar bastante desse livro, principalmente se você gosta de terror e desenho envolvido, né? Arte envolvida, vai gostar bastante. Então, pra mim, o livro eu dei 4 estrelas. Eu só não dei 5 por causa das deduções do olho do Toba. Daí eu tirei 1 estrela, mas pra mim ele é um ótimo livro. Pra quem gosta de suspense, pra quem gosta de terror, de mistério, né? De histórias que você tem que desvendar um mistério. Esse livro vai te prender, vai te entreter. Assim, ele é um livro que entretém, né, que te deixa envolvido
na história e te entretém por horas de leitura, ali por bastante tempo de leitura. Por isso que eu li ele muito rápido, porque ele me entretinha bastante e eu acabava lendo ele bastante rápido, apesar dele não ser um livro grosso, um livro longo. Ele tem 180 páginas, muitas dessas páginas é desenhos, então ele não é um livro extremamente longo, mas ainda assim é um livro que te entretém. Então, pra te envolver, para te entreter ali numa leitura que você quer ficar envolvido, né? Ele é um ótimo livro, é um livro que cumpre esse papel de você se envolver com a história, se envolver com o que é proposto, tentando desvendar um crime. E bom, isso, essa é a minha opinião sobre esse livro. Eu super recomendo para quem gosta de livro de mistério, de terror. Eu acho que foi uma ótima início com o Ketsu, né, com o autor. Estou pensando em comprar um dos livros de Casa Estranha, né, Casas Estranhas, para ler, porque me deixou interessada. Então, tô pensando em comprar, porque realmente eu gostei muito do livro e do autor, e acho interessante essa temática de você pegar, né, um elemento e criar todo um mistério em cima desse elemento. Nesse livro aqui, ele pega a arte, ele pega o desenho e cria todo um mistério, né, misturando assassinato, serial killer com questões de desenho, com a arte. Então, eu achei isso bem interessante, né? No Casas Estranhas, ele vai fazer isso com a arquitetura, com casas. Então, eu acho legal pegar esses elementos, assim, que você não veria nada de terror nesses elementos e construir uma história de mistério, de terror. Então, estou animada para ler Casas Estranhas, mas se você já leu Imagens Estranhas, deixa a sua opinião aqui, né? Vamos divergir nas opiniões. Se você não gostou, diga por que você não gostou. Se você gostou, diga por que você gostou. Eu vou adorar saber a sua opinião também, ter opiniões diferentes da minha sobre esse livro. E se você não leu e gosta de livros de mistério ou de livros envolvendo arte e desenho, super recomendo. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a minha recomendação de livro de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e beijinho, beijinho. Tchau, tchau.